Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, para capítulo 6. Nós vamos olhar para duas passagens, elas falam da mesma coisa, só que uma é mais estendida e a outra mais curta. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós vamos orar e nós vamos ler e nós vamos orar. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, Senhor, para Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, que nós abrimos a Sua palavra, Senhor. Assim como o Senhor estava ali ensinando os Seus discípulos a orar. Eu oro para que o Senhor nos ensine, o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor nos, por graça divina, nos ajude a trocar coisas que nós guardamos e que nós deixamos de receber de Ti por vários motivos. E coisas talvez que entendemos de forma errada acerca das Escrituras. Senhor, oro para que essa noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações através das Sagradas Escrituras. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Oração. Falando com Deus ou conversando com Deus. A oração para o cristão, nós sabemos lá no fundo, se nós já estamos na igreja por um tempo, de quão importante e quão vital é a oração para a vida de um crente que ama Jesus Cristo e deseja viver a vida que Cristo tem para nós. Só que a oração, ela tende a parecer uma coisa que nós sabemos que é importante, mas ela entra em algumas categorias. Mais ou menos duas, por exemplo. Nós sabemos que nós precisamos, mas ela entra na categoria talvez disciplina, ou coisa que nós devemos e precisamos, porque afinal de contas nós somos crentes, né? Então temos que orar. Ou ela tem essa coisa do prazer, do deleite, que é o que nós vemos nas Escrituras. Quando Jesus passou pela terra, havia um prazer, havia um deleite, havia uma coisa de sair para os lugares distantes e isolados para poder estar com o Pai. Eu estava pensando, eu não sei você, mas oração é semelhante a vegetal para quem não gosta de vegetal. Você sabe que você precisa comer vegetal. Você sabe que você precisa comer legumes, salada, coisa boa, comida saudável. Mas para alguns de nós, é tipo criança fazer comer brócolis para algumas crianças. É tipo assim, é meio que na marra. E eu estava pensando, mas talvez lá no fundo a gente sabe que é saudável, então nós nos esforçamos para que a gente não coma porcaria todo dia, né, e tal. Por exemplo, tem um caso no nosso meio assim, que pega a salada e coloca um pote de molho assim, aí mistura tudo e tipo assim, estou comendo salada. Né, Doug? E assim, mas para nossa consciência é tipo assim, tá tudo certo. Ou então a gente vai no McDonald's e pede um refrigerante light, ou um suco, ou um chá. Lá no nosso coração, lá no fundinho, tá assim, nossa mente tá legal. Dá uma equilibrada. E a oração, às vezes, nós tratamos a oração dessa forma. É tipo assim, sabe quando a coisa aperta? E aí a oração, ela vem e flui do nosso ser de forma tão assim incrível. Porque nós precisamos tanto de uma resposta, nós precisamos tanto de um alento, nós precisamos tanto de uma confirmação de que a gente está bem, que a gente vai ficar ok. Então, uma das tarefas mais difíceis, eu posso dizer, no discipulado de Jesus e o que Jesus deseja fazer conosco, como aprendizes, como pessoas que querem ser como o seu mestre, Jesus deseja iniciar, então, habituar
e aperfeiçoar um ritmo diário de oração nessa vida maluca que nós estamos vivendo. Nós podemos ter uma consciência de que oração, ela precisa ser uma coisa da nossa vida. Ela pode ser simples e breve e diária. Então nós precisamos, e um dos nossos valores como Calvary Curitiba é sermos equilibrados e coerentes. E nessa parte de sermos equilibrados e coerentes, nós temos de um lado talvez o pessoal que é carismático demais. E aí eles vão citar alguns avivalistas do passado e vão dizer que se você não ora 3, 4, 5, 8 horas por dia, você talvez não seja crente. E aí você vai pegar do outro lado, um outro extremo, que é tipo assim, não, eu não preciso dessas 3, 5, 8 horas e na verdade eu nem preciso fazer nada. Porque Deus me ama e eu sou de Jesus e está tudo certo. E o que a gente precisa é respirar coerência, equilíbrio e coisa que faz sentido para a nossa vida diária, da nossa rotina, do dia a dia, cada um no seu ambiente, cada um no seu lugar, cada um na sua família e no seu trabalho. Eu não sei você, mas às vezes, quando nós, diante de tamanha ocupação e correria, quando nós conseguimos parar por um instante, é quase como a gente não conseguisse desfrutar daquele tempo. Porque a gente fica pensando no que a gente vai fazer, no que a gente precisa fazer, o que vem depois, e o nosso coração, então, ele está acelerado. E aí, então, quando a gente vê, talvez pensamos que não tinha tempo, mas já se passou um bom tempo e nós estamos preocupados na presença do Senhor, onde nós poderíamos desfrutar, deleitar e encontrar alento para nossa alma aflita e agitada desses dias. Aí então, nós somos tomados de culpa, nós somos tomados de comparação de que nós poderíamos ser melhores. Nós talvez culpamos o nosso trabalho, talvez culpamos as nossas crianças, talvez culpamos seja o que for o nosso coração. Mas aí, logo depois disso, nós pegamos o nosso celular e nós seguimos a vida, o dia, e nós saímos para trabalhar, e aí nós vamos viver a vida. Deixa eu ser bem honesto com vocês, pessoal, nós já vamos entrar no texto, e eu espero, de verdade, que o Espírito Santo nos dê revelação das Sagradas Escrituras que mexa com o nosso coração. Para que a gente possa compreender. Quando nós olhamos, nós podemos ser honestos nesses dias, pessoal. Que nós estamos vivendo um dos dias mais difíceis da história humana quando se trata da oração e da espiritualidade cristã. Quando nós olhamos de forma primária para o celular, para o smartphone, nós podemos ver o quão isso tem o poder de matar muita coisa, inclusive a oração na nossa vida. Pode parecer o mais próximo do que você vai me ouvir falando de conspiração, tá? Mas são fatos, não é conspiração, são fatos, tá? Firmas multibilionárias empregando as mentes mais brilhantes do mundo, em todo o mundo, com um intuito, com o propósito de distrair você e eu, com o intuito de fazer com que eu e você sejamos viciados nisso, de monetizar as nossas atenções, e através disso modificar o nosso comportamento. Isso é o mais próximo que você vai ouvir eu falando de conspiração, gente. Mas é um fato. As mentes mais brilhantes do mundo e do mundo inteiro estão
conspirando nesse sentido de ter tudo que nós temos, da nossa atenção, do nosso tempo, dos nossos desejos e paixões, para desconfigurar o nosso comportamento. E então isso mexe com tudo que nós somos. Tudo que nós somos criados para sermos. Então é desconfigurado. Houve uma época, talvez o pessoal que é mais novo, os adolescentes estão conosco hoje. Fica ligado aí, adolescentes, vou fazer pergunta depois, hein? Os adolescentes e os mais novinhos aí, houve uma época na vida do ser humano que havia uma coisa chamada tédio. Quando um adolescente ou um novinho ou novinha fala que, estou entediado, é assim, você não sabe o que é tédio, tá? Tédio, houve uma época na história do ser humano que quando você parava de carro no sinal vermelho, sabe o que acontecia? Você ficava lá esperando o sinal abrir, mano. E não tinha celular para pegar na mão. Não dava para mandar mensagem para os outros. Não dava para mandar áudio. Você ficava lá e você ficava esperando aparecer a luzinha verde para você poder passar de novo. Houve uma época também que você marcava alguma conversa ou reunião com alguém e ou a pessoa chegava atrasada ou você chegava mais cedo, que você ficava sentado na cadeira esperando. Talvez orando, talvez sei lá o quê. Mas você tinha que esperar. E se o seu amiguinho ou sua amiguinha demorasse meia hora para chegar, o que é bem normal em alguns lugares no Brasil, talvez aqui nessa igreja não, e também em Curitiba também não, mas você tinha que ficar esperando por meia hora. Talvez os mais intelectuais aí talvez tinham um livro no bolso, alguma coisa assim, um jornal, mas não dava para puxar o celular. Você tinha que ficar lá esperando. A mesma coisa era na fila do banco. Houve uma época que existia fila no banco. Muito difícil de imaginar isso, né, galera? Mas assim, agora, quando nós olhamos para trás, para esses tempos, nós podemos enxergar que eram presentes para a nossa vida espiritual. Eram tempos preciosos. A gente fala assim, nossa, cara, meia hora. Tipo assim, se você estiver esperando um amiguinho ou amiguinha na cafeteria, coisa linda. Um cafezinho, cara, você vai lá e você ora, ou você lê um texto, ou você lê um livro. Já agora, nós somos engolidos pela tecnologia. Nós somos engolidos pelas milhares de coisas que nós podemos fazer ao mesmo tempo. Então, nosso desejo, meu desejo, é que Jesus nos ensine a orar, para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa se comunicar com o Pai, e que Ele nos conduza, então, a uma vida mais profunda em união com essa vida com Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. Só que além da tecnologia, do celular, nós vemos essa questão do dinheiro, da riqueza. Nós vemos isso crescendo em vários lugares do mundo e talvez a gente não perceba, mas talvez essa geração, estão falando por aí que essa geração é a geração mais rica que já existiu em toda a história. Talvez você não, talvez muito menos eu. Mas assim, para esse tempo da vida que nós estamos vivendo, nós estamos desfrutando de coisas que ninguém na história desfrutou antes. E com o dinheiro, vem muitas coisas. Muitas sortes de boas coisas, mas muitas coisas ruins também. Vem as atividades, vem a questão complexa da vida, que você tem que lidar com coisas de forma diferente. Para que orar quando você pode simplesmente agir e fazer? É muito mais fácil, muito mais rápido, não é verdade? Hoje, assim, tudo é muito mais rápido. Você está doente, você pode ter uma consulta online. Você acordou com fome, cara, você pede comida a qualquer hora, vai ter alguém com comida para te entregar. Então, para que orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Sendo que a gente pode ir lá apertar no celular, tipo assim, cara, acabou, não tá tudo certo. Para que fazer perguntas para Deus e questionar coisas? Sendo que a gente pode perguntar para a Siri ou para a Alexa, sei lá, para quem mais, o chat GTP, entendeu? Tem que ser de 2021 para lá, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, normalizar isso de uma forma que não é o meu desejo, não é o meu coração, para que a gente saia daqui nessa noite derrubados, detonados, tipo, envergonhados e com a nossa cabeça para baixo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está nesse lugar, nessa situação que eu estou me referindo, nós estamos de mão dadas. Nós estamos todos, de alguma forma, sendo atacados por isso. E nós precisamos de uma transformação. Se você tem dificuldade, você não é o único. Você não é a única. A Santa Teresa de Dávila, ela dizia que quando se trata de oração, somos todos iniciantes. Então, os mais apaixonados aqui são iniciantes diante do Senhor. Porque tem outras pessoas que são muito mais apaixonadas e talvez mais dados à oração ou coisas do tipo. Mas existe uma realidade que nós não podemos negar. Santo Agostinho falou uma vez: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Nós precisamos de descanso. O nosso descanso só é encontrado no Senhor. Nosso dia de folga pode ser um dia incrível, gente. Férias, fenomenal. Mas, se nós estivermos desfrutando dessa vida que o Senhor tem para nós, é muito melhor. É muito melhor porque a gente vai poder desfrutar de bondade, de prazer, de deleite, de esperança e de tantas coisas que nós não vamos conseguir de outra forma. Então nós precisamos desesperadamente aprender o que é essa coisa que Jesus se dedicava com tanta diligência e com tanto fervor. Então nós vamos encontrar um lar. Nós vamos encontrar esse lugar de descanso que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos abrir Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Capítulo 9, versículo 28 e 29. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um alto monte para orar. 3 histórias, poderia ser muito mais histórias, é o suficiente para chamar a nossa atenção de que Jesus se retirava a lugares distantes, isolados, aos montes, e os lugares que ele passava a noite. Eu não sei você, só de pensar em passar a noite em algum lugar orando, vamos ser honestos, gente. Cara, passar o lugar a noite toda orando parece tipo assim, cara, Jesus era diferente, mano. Jesus e os nossos irmãos da Assembleia são diferentes. Porque o pessoal da Assembleia vai até hoje no morro, sobe montanha. Mas havia essa questão do prazer, havia essa questão da necessidade, havia essa questão de receber do Pai. Fala assim, eu não faço nada que o Pai não me falou para fazer. Porque a minha vontade, a vontade do Pai é essa aqui.
que eu faça as coisas que Ele me mandou fazer. E se a gente não olhar de uma forma bíblica e esperançosa, nós ficamos atordoados e desesperançosos com a nossa vida de oração, com a nossa vida de devoção. E nós precisamos, então, de ajuda. Olha que interessante. Vamos ler o mesmo texto, só que de forma na perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Fala assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Mais uma vez, se repete. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Só um instante por aí. Uma observação importante aqui, gente. Em 3 anos e meio do ministério de Jesus, você não vê em nenhuma outra passagem do Novo Testamento os discípulos pedindo para que Jesus ensinasse eles a fazerem alguma coisa. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a fazer milagre. Eles não pediram para ensinar ele a fazer, sei lá, o que for. Coisas miraculosas, coisas divinas. Não pediram, eles viram algo diferente na vida de Jesus para poder perguntar. Falar: Senhor, ensina-nos esse negócio. Porque a gente está vendo, de tempo em tempo, o Senhor some no mapa. E quando o Senhor não está sozinho, o Senhor está com a gente e a gente está nesse lugar. Oração era algo vital para a vida do Senhor Jesus Cristo. E o quanto deve ser para nós. Então, talvez a primeira aplicação que nós poderíamos, talvez, nesse momento, é ter essa coisa dos discípulos falar assim: Senhor, nos ensina a orar. E a gente pode fazer isso agora, gente. A forma de responder para esse chamado à oração não é ouvir o pastor ensinar por 40, 50 minutos. É fazer, é viver, é buscar, é pedir ajuda para o Senhor. E talvez a gente pode fazer isso nesse instante. Eu gostaria que a gente parasse por um instante. Colocasse sentado direitinho, com a nossa respiração equilibrada direitinha. E a gente falasse: Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu não sei como fazer desse jeito, mas o Senhor sabe. Me ajuda. Assim como o Senhor fez com os seus discípulos, me ajuda. Por favor, Senhor, nos colocamos como comunidade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a não só a orarmos agora, mas a termos uma vida, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Quando eu estava pensando nesse texto essas últimas semanas, o meu coração foi partido de tantas maneiras, pessoal, que eu pensei assim: cara, eu sou cristão há algumas décadas, envolvido no ministério há algumas décadas, e eu percebi no meu coração que eu deixei de desfrutar e ter prazer nesse texto, talvez por medo de parecer uma oração ou uma reza repetitiva. Eu nunca tinha experimentado uma revelação de que Jesus falou assim: quando vocês forem orar, vocês orem assim. Scott McKnight fala assim: todas as vezes que vocês forem falar comigo, vocês podem citar isso aqui. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para algumas observações dessa oração. Essa oração do Pai Nosso, ela é tecida de pura e boa teologia. Ela não é só uma oração,
ela está tecida e carregada do caráter e natureza de Deus Pai. Se nós entendemos isso errado, as nossas orações elas vão estar distorcidas. E olha que interessante, ele começa então dizendo, Pai Nosso. Então qual é a observação que a gente tira dessa primeira parte da oração? É que Deus é nosso Pai. Que Ele é o Abba, o nosso Paizinho. E uma das coisas mais profundas que eu ouvi desse texto, e mais uma vez, nunca tinha, de alguma forma, parado para pensar ou estudado, é que chamar Deus de Pai é uma coisa incrível. Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento, ele fala que até esse presente momento, quando Jesus fala Abba Pai, o nosso Pai, Pai Nosso, nunca na história da humanidade alguém havia se referido a Deus como Abba. Não há registros nenhum em nenhuma parte da história da humanidade. Jesus estava então diante dos seus discípulos ensinando algo revolucionário. De falar assim, cara, o nosso Pai, ele é aquele Pai que você pode ir diante dele e chamar ele de paizinho, de querido. E a forma que nós olhamos para Deus é a forma que nós vivemos para Deus, gente. Alguém falou isso, não lembro quem falou. A forma que nós envisionamos Deus é a forma que nós vivemos para Ele. Deixa eu parar por um instante aqui e dizer duas coisas de extrema importância em relação à paternidade de Deus. Primeira é que existem coisas como se fossem fortalezas espirituais e satânicas, vamos assim dizer, para que a gente tenha uma falsa imagem de Deus. Porque se a gente tiver uma falsa imagem de Deus, a nossa vida não vai ser do jeito que deveria ser. A nossa comunidade não vai ser do jeito que deveria ser. O John Tyson, que possivelmente será o novo Tim Keller dessa era, pastor em Nova York, ele fala assim, a não ser que você quebre a fortaleza da falsa imagem de Deus na sua mente, você nunca será levado a um lugar mais fundo de oração. Só para explicar o que é fortaleza, a gente não é muito espirituoso na Calvary Curitiba, mas fortaleza é um tipo de barreira. E a gente pode dizer que é satânica porque é contra a realidade de que o Senhor deseja que possamos olhar para Ele. Então se torna satânica em si. Tá? Então ela é uma coisa que conspira contra a natureza de Deus, da pureza de tudo que Ele é. Então é contra Deus. Então nós podemos dizer, se existe uma realidade que é contra Deus e que é satânica, é que a gente não olhe para o nosso Deus como nosso Pai, como Jesus olhou. Então, essa era a primeira coisa. E deixa eu parar por um instante para ministrar o coração da igreja em relação à paternidade. Talvez muitos de nós sofremos por não termos tido pai que representasse o Senhor na nossa vida. E eles fizeram coisas que hoje fazem com que a gente olhe para Deus Pai e a gente tenha dificuldade. Eu quero dizer, como alguém que já passou por isso, de que Deus olha para o nosso coração e Ele se compadece de verdade, como nenhum outro pai. Ele fala assim que os pais que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. Então, talvez, se temos pessoas no nosso meio que temos essa coisa, feridas no nosso coração, palavras proferidas que machucaram lá no profundo, coisas que foram faladas, que foram feitas e que foram de forma muito destrutiva.
O Senhor deseja ministrar no seu coração nessa noite. O Senhor deseja ministrar continuamente na sua vida. E Ele quer se revelar como Abba, como Deus Pai perfeito e que ministra aos seus filhos e que ama com amor fora do normal. Um amor incondicional de verdade. Que nós falamos sobre amor incondicional, mas quando nós erramos, nós achamos que Deus para de nos amar. Nós achamos que ele se torna um Deus que talvez ele é irado, no sentido de como talvez experimentamos no passado. E essa realidade, ela nos rodeia. Talvez alguns de nós crescemos num ambiente de extrema direita, onde o moralismo era a coisa mais exaltada. E Deus parecia ser como aquele pai que se você errou, você está na linha. Ou um Deus que parece raivoso, fundamentalista e bravo com as coisas que nós devemos fazer de correto. Ou talvez do outro lado, um Deus que não se importa com nada, talvez num ambiente de extrema esquerda, onde na verdade não há nada de errado. Errado é coisa do passado. Cara, Deus quer que você seja feliz. Nem sei se existe Deus, mas se existe, Ele quer você feliz. E aí então nós ficamos como filhos à deriva e pensando, onde está o nosso Deus de verdade? E o que nós temos para aprender é que Deus, Ele sabe o que nós passamos. Ele entende. E Ele não é de nenhum extremo, Ele é Deus. Ele é o Deus que Ele não cabe nas caixas que nós temos para Ele. Então nós aprendemos o que, na verdade, era o que nós fomos feitos para sermos. Onde Deus, Ele é um Deus que Ele se importa sim com o pecado. Que Ele é um Deus que existe erro para Ele. É um Deus que Ele tem raiva e tem ira, mas é algo santo. E é algo santo muito além do moralismo, do fundamentalismo. É algo que machuca a própria natureza. É algo que faz com que a verdade bíblica seja deturpada de todos os lados. Então nós precisamos de um olhar para esse Deus. Nós precisamos limpar as nossas lentes, ou nós precisamos trocar as lentes talvez que nós enxergamos esse Deus. Porque Ele não é como nenhum outro. Então nós aprendemos então que Ele é o nosso Pai, Ele é o Abba. Outra coisa que nós olhamos aqui nessa oração do Pai Nosso, fala, Pai Nosso que estás nos céus. Há duas versões, né, como foi lido aqui. Uma fala Pai direto e a outra fala Pai Nosso, que está nos céus. Né? Algumas versões traz no plural. Né? Então, o paraíso, o lugar onde nós vamos passar a eternidade, é no singular. Nos céus, a palavra rano é uma palavra que ela tem várias formas de ser interpretada, mas ela dá essa ideia de ar, de atmosfera. E isso mexe com a gente. Porque Deus, Ele não está num lugar tão distante e tão longe da gente. Ele está assim, Ele habita no céu. A palavra fala isso. Ele está alto e exaltado, sentado no seu trono. Mas olha que incrível, quando nós oramos, Abba Pai, Pai Nosso que estás tão perto de nós quanto o ar que nós respiramos. Mais uma vez, Santo Agostinho falava assim, Deus está mais perto do que nós mesmos estamos de nós mesmos. É como se fosse o oxigênio entrando pelas nossas veias e nos fazendo respirar. Esse ar que nós temos, que nos traz vida, que nos traz todas essas coisas que nós sabemos. Não é incrível pensar nisso, de que Deus não é um Deus ranzinza e raivoso e que está longe de nós.
e que se fecha para nós quando nós não cumprimos aquilo que falamos, ou talvez o que Ele falou para que fizéssemos. Ele está muito perto da gente. E ir para esse lugar de solitude, esse lugar de estar com o Senhor, é algo incrível de presenciarmos e praticarmos a presença de Deus. Não sei você, eu já tive uma experiência aqui com o pessoal que virou um motivo de chacota. Nós subimos o Morro do Cal aí, houve umas disputas para ver quem aguentava até o final, tá? Tem fotos aí na Deep Web da Calvary. Morri, mas passo bem. Existe algo incrível na natureza e na criação. Parece que Deus está nesses lugares, gente. Você já parou para pensar? Parece que a gente respira Deus no ar de verdade nesses lugares. E quando a gente para pensar um pouquinho, faz muito sentido. É o mais próximo que a gente consegue chegar dessa realidade de sair da multidão, de sair da loucura, de sair das coisas que deixam a gente maluco e poder sentar e desfrutar de grande bondade. Ao nós olharmos para o pôr do sol, ao nós respirarmos ar fresco no alto da montanha, e nós caminharmos em lugares que são lindos, é algo sensacional. Parece que Deus está literalmente nesses lugares. Porque a gente está no meio da loucura da coisa. Então a gente vê que Ele é o nosso Pai, a gente vê que Ele está mais perto, né? É o Deus no céu, é tão perto quanto o ar. Terceiro, que o objetivo da oração é a adoração e o desfrutar da companhia do Pai. E a gente vai ver Ele seguindo, Ele fala, santificado seja o teu nome. Então começa essa questão da adoração e devoção. O que significa santificar o nome do Senhor? Não é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, muito menos do meu. Tá? Não é coisa que a gente conversa semanalmente e fala assim, vamos santificar tal coisa, vamos não sei o que lá. Não. É uma coisa bem bíblica e bem um crentez, né? Mas quer dizer reverenciar. Quer dizer respeitar a santidade de Deus. Ser santo, quando a gente fala que Deus é santo, existem várias coisas que a gente pode colocar como sinônimo acerca dessa expressão. Mas a gente precisa pensar na realidade de que não há outro parecido. Não há outro tão separado quanto Ele. Não há outro tão diferente quanto Ele. Não há outro tão singular quanto Ele. Não há outro tão lindo e especial quanto Ele. Santificar o nome de Deus é ter o coração cheio de gratidão, de alegria acerca de Deus. Estarmos maravilhados e espantados diante da beleza, da santidade de Deus. Orarmos e falarmos com Deus quando a gente talvez não precisa pedir nada. Essa é outra história, vamos falar um outro dia sobre petições e intercessão. Mas aqui a gente vê que Jesus, Ele só vai entrar na petição lá na frente. Até a metade dessa oração não há petição. E isso é uma coisa importante para a gente. Nós precisamos ver isso desenvolvido nas nossas vidas. Dessa satisfação, dessa felicidade, dessa coisa de desfrutarmos a relação. Uma coisa que nós estamos agora, cara, vendo com uma nova equipe pastoral, estamos conversando com o Nadalinho um dia desse, que nós queremos oficializar no sentido de encorajarmos os casais da igreja a terem tempo a sós uns com os outros.
um tempo, nem que seja uma vez por semana, de um desafio de não falar sobre as crianças e de não falarmos sobre a igreja. E desfrutarmos de olharmos nos olhos uns dos outros e curtir relação. E talvez temos nosso coração apaixonado de novo por uma paixão nova, talvez que a gente faz tempo que não sente. Outra coisa que nós podemos olhar aqui na oração do Pai Nosso é que elas fazem diferença. Nós estamos vivendo em dias onde o sagrado, as coisas que são puras e santas estão sendo deturpadas. E existe um movimento bem grande, até dentro da cristandade, de que não precisa orar, porque Deus ele finge. Ele finge que ele responde, mas somente acontece as coisas que iriam acontecer de qualquer jeito. Deus não intervém. O nome disso é teísmo aberto. Então, quando a gente ora por uma coisa, essa coisa ela não acontece simplesmente porque era assim que era para ser e calhou de ser uma coincidência. Lembrando que já foi ensinado aqui na Calvary Curitiba que coincidência é mito. E se você está afim de conversar e ter uma boa discussão, aproveita que o Aguiar está por aí por um bom tempo, ele vai te dar uma aula sobre a porcentagem e a possibilidade de uma coisa acontecer simplesmente por coincidência. Não, a oração ela é poderosa, ela é eficaz, a palavra diz. A oração ela não manda em Deus. Ela não encosta a Deus na parede, ela não declara que Deus tem que ser tem que ser obediente ao que nós pedimos. Não, ela nos coloca no nosso lugar. E aí então, quando nós chegamos diante de Deus, é pelo contrário, nós chegamos na humildade. Como diz a minha quebrada, no sapatinho. Nós chegamos diante do Senhor e pedimos com humildade, Senhor, faz isso aqui, por favor. Se o Senhor não fizer, alguma coisa vai dar ruim. O meu coração está aflito. A minha família está sofrendo, meus amigos, cara, tanta coisa que a gente pode. Então, as nossas orações, realmente elas fazem diferença. Dallas Willard falou uma vez assim, a resposta de Deus às nossas orações não é uma charada. Ele não finge que está respondendo às nossas orações quando está apenas fazendo o que iria fazer de qualquer maneira. Ele nos ouve e fala, Jesus falou, que se nós orássemos de acordo com a vontade do Pai, Ele responderia e faria. Ele nos manda bater na porta. E fala que se nós batermos na porta, a porta vai abrir. Fala que tudo aquilo que pedimos no seu nome, Ele há de conceder a nós. Amém? Gostaria de ir para a parte final e trazer algumas coisas práticas depois disso. E nós vamos ter um tempo então para orarmos. Gostaria que... Não vou ter tempo de poder ir para todas as partes que eu gostaria de passar acerca da oração, devido ao tempo, mas eu vou tentar passar de forma bem... Mas eu gostaria que você parasse e ouvisse, e imaginasse, e tivesse o seu coração e a sua imaginação olhando nessa direção de como seria a nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, se nós olhássemos para essa oração da forma que nós podemos olhar diante desse texto. Imaginem se a gente, quando pensa nessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e consequentemente nos ensina, quando nós começássemos falando Pai Nosso, a gente pensasse na ideia de que Deus é um Pai amoroso. E pensássemos que Ele é gentil, Ele tem boas intenções, que os seus pensamentos são de bem e não de mal. Imagine Ele nos abraçando você, sorrindo,
para você. Imagine o rosto dele fazendo contato visual, como um pai que tem um amor fora do normal. Ah, nosso coração ia quebrar, gente. Nós seríamos tocados por esse amor que nós saberíamos que ninguém mais poderia fazer isso para nós. E quando nós pensamos então que Ele está nos céus, ou está nos ares, ou mais perto do que nós mesmos estamos, pensar na ideia de que Deus está ao nosso redor, como oxigênio, que Ele envolve e absorve o seu corpo, com o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Que ao respirarmos o fôlego que Deus nos dá todos os dias, a gente imaginar que cada respiração é como se fosse algo convidativo acerca de Deus vir mais profundamente na nossa vida. Lembrando que Ele ama viver dentro de nós. E se nós pensássemos no santificado seja o teu nome, se a gente sentasse com o nosso Pai em adoração, em alegria e gratidão, talvez ficarmos sentados em silêncio por um instante, ou talvez cantando algum refrão de alguma música, ou talvez recitando uma lista de coisas que expressam gratidão de tantas coisas que o Senhor fez por nós, ou louvando a Deus por ser envolvido por Ele e pelo seu amor ministrado a nós. E se nós pensássemos quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Experimentarmos o coração de Deus, permitindo que Ele nos inspire como pessoa, como igreja, como comunidade. Orando nessa perspectiva desse amor paternal, permitindo que o Espírito Santo ministre e faça a vontade dele no nosso meio, curando, restaurando, reconciliando. Tendo essa coisa do senhorio, da liderança de Deus sobre nós. Talvez pensar de tempo em tempo, quando nós estamos orando, em coisas específicas da nossa vida, sobre quais eu e você estamos lutando, ou talvez sofremos, ou talvez precisamos de cura, e orarmos, Senhor, seja feita a sua vontade. Faz a sua vontade em mim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora pense em tempo pedindo a Deus coisas que você precisa. Está falando de provisão, de um Deus que provê. Ele é o seu Pai. Ele é o provedor. E Ele não tem coisas que para Ele não é importante acerca da sua vida. A gente que tem criança pequena, a gente sempre dá exemplo de criança pequena. Mas nós, como viemos do campo missionário, sempre nós tivemos nossos filhos pedindo coisas que nós não tínhamos condições. Como a maioria de outros lugares o pessoal tinha de uma vida normal que viviam. E nós sempre ensinávamos para as crianças assim, cara, você pode pedir para Deus. E Ele pode te dar. Eu falei assim, poxa, mas eu acho que foi a minha do meio. Pô, mas Deus se importa com isso? Ele não só se importa, como Ele se importa de tal forma que Ele dá, muitas vezes. Que Ele olha para o nosso coração. E nós podemos fazer isso, seja de voz alta, seja orando, seja cantando. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos pedir força para Deus. Resistir à tentação do mundo, da carne, do diabo, das cobiças.
As ideologias do mundo, o consumismo, o materialismo, a promiscuidade, o escapismo, o vício, a ganância. Nenhum de nós estamos livres disso. Nenhum de nós. Pedir ao Espírito Santo para nos livrar, para que a gente não caia em tentação. E pedimos a bênção dele sobre nós, para que a gente possa prosseguir. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é um bom lugar para terminar as nossas orações. Diante de tudo que nós oramos, Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Então, reservar um momento para poder declarar a realidade disso. Não porque Deus precisa, é mais para a gente do que para Deus. Porque quando nós declaramos a verdade de Deus, é mais um alento para o nosso coração e um impulso de fé do que algo que Deus, vai ficar impressionado. Não há nada que impressione a Deus, Ele é dono de tudo, sabe de tudo. Mas temos esse coração de agradecimento, de gratidão por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele é para nós. Então, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos de alguma posição diante dessas coisas. A gente precisa entender que a gente precisa de reforma. Então, agora olhando de forma prática, pessoal, gostaria de encorajar vocês. Talvez uma boa parte de nós não temos esse hábito de orarmos diariamente. Então, se você não tem esse hábito, comece pequeno, que é menos frustrante. Então, se você quiser ter essa coisa de praticar e desfrutar da presença de Deus, e você não tem esse hábito, é melhor começar com 10, 15 minutos. Marque no seu relógio, ou no seu celular. Coloque um despertador. Separe um tempo. Se você já tiver um hábito de alguma forma, 30 minutos, ou coisa seja o que for, mas faça diariamente. E você vai ver o benefício disso. A segunda coisa é que não é um chamado, o Dallas Willard falava muito isso, não é um chamado a adicionarmos coisas à nossa vida. É o contrário. É tirarmos coisas da nossa vida. Então pense em subtração, não em adição. Pense quais são as coisas que você pode cortar, quais são as coisas que você pode trocar, para que você possa ter esse tempo. Seja o que for, a TV, o celular, o que for, o videogame. Mas você precisa desse tempo, como se fosse o oxigênio que a gente precisa para viver. Uma das coisas que eu tenho batido na mesma tecla acerca da formação espiritual, pessoal, é que não existe formação espiritual sem repetição. Não existe. Nós precisamos constantemente estar fazendo a mesma coisa por um bom tempo, até que ela se torne uma segunda natureza, uma segunda pele para a gente. Então, nós não acordamos de um dia para o outro com todas essas coisas formadas na gente. Não, a gente precisa de uma vida. Lembra de 1 João? É de uma experiência de vida. É algo que nós precisamos de vivência. É algo que nós precisamos no dia a dia experimentarmos. Jesus estava ensinando os seus discípulos o que logo depois ficaria claro no judaísmo, que era a oração do Pai Nosso, que acontecia 3 vezes ao dia. É isso que Jesus estava ensinando.
de forma prática, nós podemos olhar para a oração do Pai Nosso, que foi, como eu falei, era repetida até hoje, 3 vezes ao dia. Nós podemos olhar para os salmos foram feitos para ser cantados e orados. Então existe algo poderoso. Tinha um velhinho, pai do meu pastor, e toda vez que a gente ia falar com ele, e a gente falava alguma coisa assim, falava assim, e aí, o que a gente faz diante disso? Ele falava assim, meu filho, pega esse salmo aqui, o salmo não sei o que lá, e lê ele até cansar. Alguma coisa vai gerar na sua vida. E aí eu lembro que eu falei com meu pastor, pastor, como é que é esse negócio? Quando começou esse negócio? Ele falou, desde quando eu entendi alguma coisa, eu via meu pai falando a mesma coisa. Tinha alguns salmos específicos para áreas da vida. E olha que interessante. Então nós temos o Pai Nosso, nós temos os salmos, nós temos as escrituras, orações nas escrituras, ao redor das escrituras, né? Nós temos outras coisas que são ferramentas, né? Como alguns devocionais que são de oração, como o Vale da Visão. Cara, que é incrível a oração dos puritanos. Coisa incrível. Quando nós não sabemos o que orar, ter oração que irmãos e irmãs fizeram no passado é muito precioso, gente. De verdade. Tem o livro Oração da Noite, da Tish Warren. Se você não leu, você deve anotar com prioridade da sua vida para ler esse ano. Ela ora, ela tem uma oração, fala, Senhor, vela por nós nessa noite. Uma oração muito conhecida. E eu lembro de ensinar para alguns irmãos e irmãs falar sobre isso. E assim, cara, uma oração oração de outra pessoa que já fez escrita, pré-escrita, parece meio uma reza, né? Que não sei o que. Pois é, Jesus falou para toda vez que orar, podia falar o Pai Nosso. Tem oração de outros irmãos também, que também não tem problema. E aí passou um tempo, alguém estava numa situação que lembrou a situação do livro. Só para dar um spoiler aqui, ela passa por uma situação muito difícil. Ela perde uma criança, né? E aí então ela é ministrada nessa oração. E ela fala que quando acende a luz lá da cirurgia, coisa do tipo, ela lembrou dessa oração. Senhor, vela por nós. E aí então um desses irmãos que eu compartilhei falou que estava numa situação difícil uma vez no hospital. E de repente essa luz da cirurgia acende. Então aquela oração ela vem. Senhor, vela por nós. Então foi um alento ao coração conturbado, sem esperança e dificultoso. Então eu super recomendo. É um livro que eu já li várias vezes, já dei, acho que tá ali pau a pau com o do James Smith. Assim, já dei para muita gente porque é muito precioso, gente, tá? E aí, se você quiser um pouco de catolicidade, tem o lecionário e tem o livro de oração comum. Na nossa casa eu uso bastante o livro de oração comum anglicano. Tem orações para todos os dias e coisas do tipo, para qualquer tipo de coisa. E para quem manja de inglês, Every Moment Holy é uma das coisas mais preciosas que eu já tenho desfrutado. Eles têm oração para todas as coisas. Eles chamam de liturgia. A liturgia nada mais é do que orações feitas, escritas por pessoas. Então, tem oração para quem mudou de casa. Imagina, você mudou de casa, tem uma oração para o Senhor abençoar o seu novo lar. Tem oração para as mulheres ou os maridos que estão trocando fraldas. Assim, pô, tem isso? Cara, quantas vezes a gente foi fazer uma coisa que a gente fala assim, cara, isso aqui é uma droga. E pensar, cara, o Senhor está nisso. O Senhor está comigo. Tem a liturgia do café da manhã, que é a minha favorita. Que aí você pega um café e aí você ora aquela oração e fala, Senhor, nesse dia, as coisas do passado, de ontem, tiram elas. Me dá perspectiva para esse novo dia. E me ajuda a viver o dia de hoje, para a glória do seu santo nome. Então, tem várias opções aí. Se você quiser, eu posso recomendar, mas para mim, Every Moment Holy é um dos mais especiais, porque tem para todo tipo de coisa. Se você segue o Insta da Calvary, teve oração para o pessoal, para os alunos que estavam indo para a escola. Tá? E foi um alento, gente. Tem oração para os pais que estavam enviando seus filhos. Que os pais estão com o coração aflito de enviar os filhos. Né? E, cara, você orar ali e falar assim, nossa, o Senhor está cuidando.
nós estamos enviando nossos filhos, nós estamos enviando, é uma coisa preciosa. Então, terminando, pessoal, quando eu vou orar? São perguntas importantes para que a gente possa ter uma rotina. Quando eu vou orar? Vai ser de manhã cedo, vai ser durante o treino, vai ser durante caminhar lá com o cachorrinho ou com a cachorrinha, né? Vai ser na hora do almoço, vai ser quando as crianças estiverem cochilando, vai ser quando... Cara, seja o que for, mas é bom pensar nessa pergunta. Quando eu vou orar? Onde eu vou orar? A gente precisa de um lugar. Nós somos seres que precisamos de um lugar específico para que a gente possa... a gente pode mudar de vez em quando, mas até pegar ritmo é bom. Então, para quem já foi na nossa casa lá, tem a poltrona do PR. É a poltrona onde eu sento e durmo. Tem que cuidar até onde você senta, né? Talvez algumas pessoas sentam no chão, outras tem que ser confortável, mas não muito confortável, tá? Como devorar? Qual postura é melhor para mim? Sentado numa cadeira, no sofá, no chão, ajoelhado, de pé, ou andando, deitado, em voz alta ou em silêncio? É importante pensar. Quanto tempo devorar? É importante pensar. Que tipo de tempo que eu tenho agora? Que tipo de tempo que eu preciso priorizar? Em quanto tempo eu posso fazer isso? E aqui vem uma exortação para todos nós. Se nós não conseguirmos orar 15 a 30 minutos durante o dia, nós simplesmente estamos muito ocupados. E nós precisamos fazer uma audição das prioridades da nossa vida. Urgentemente. Amém? Alguém disse assim: o que os rituais simples e breves proporcionam é justamente a oração que depende de algo além da nossa própria energia. Os rituais ou os ritmos nos carregam no nosso cansaço, na nossa falta de energia, na nossa desatenção, na nossa indiferença e até mesmo no desgosto ocasional. Orando mesmo quando estamos cansados demais para reunir a nossa própria energia. É isso que a força do hábito faz conosco. Nós não estamos sempre andando nas nuvens, mas nós temos essa coisa que nós entendemos da importância disso para que a gente possa viver. Então, eu encerro esse tempo nos encorajando para que a gente possa pensar de que como se a nossa vida dependesse disso. Da importância que isso tem para nós. E talvez você que está chegando agora fale assim, cara, que negócio é isso? Cara, é uma coisa que a gente chama de falar com Deus, de conversar com Deus. E isso tem o poder transformativo de mudar as nossas vidas. E de nos fazer pessoas, seres humanos incríveis diante de um mundo maldoso, de um mundo caído, de um mundo sem esperança. E aí então nós nos deparamos com a realidade de Jesus Cristo, que é aquele a quem nós depositamos a nossa vida, tudo que temos e que somos. Amém? Vamos nos colocar de pé.